Olá, meu nome é Beatriz e eu estou aqui para apresentar para vocês um plano de aula feito por mim para a disciplina de Fundamento e Metodologias do Ensino das Ciências Físicas. Esse plano de ensino contém uma atividade prática de caráter investigativo, como solicitado pelo professor, e o tema principal dessa aula é transformações físicas da água. O tipo de atividade investigativa que eu escolhi é demonstração investigativa. E com base nos campos da experiência da BNCC na educação infantil, denominado espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, as crianças nessa etapa da educação demonstram curiosidade sobre o mundo físico. Dentre essas curiosidades estão as que envolvem as transformações da natureza, como por exemplo as transformações físicas da água. Por isso, os objetivos principais desta aula são levar as crianças a conhecer os estados físicos da água e como essas transformações físicas acontecem. A duração da aula estimada é de 1 hora e o público-alvo dessa aula, desse plano de aula, são as crianças de 3 a 4 anos da educação infantil. A primeira etapa da aula as crianças irão escutar uma história de um livro infantil chamado Os Jeitos da Água, de Maiara Rodrigues. Este livro conta a história de uma pocinha de água que queria conhecer o mundo, mas não sabia como. Sua tristeza em não conseguir viajar pelo mundo a transforma em um cubo de gelo que só pode ser desfeito com a chegada do seu amigo Foguinho lá do planeta Fogo. Com a convivência entre fogo e água, a pocinha retorna ao seu estado líquido, mas não permanece assim por muito tempo e começa a evaporar. No céu ela encontra outras como ela e juntas começam a viajar. Mas ela fica com saudade de casa e começa a se sentir pesada e cai novamente na terra em seu estado líquido. Após a leitura desse livro, na segunda etapa da atividade, as crianças teriam então um momento de explicação mais detalhada sobre os diferentes estados físicos da água que aparecem na história, deixando bem claro os seus nomes: líquido, gasoso e sólido. Na etapa 3, como forma de ilustrar a exposição feita sobre os estados físicos da água na etapa anterior, seria então realizado com as crianças ao ar livre uma atividade de demonstração investigativa, que consistiria na observação de um cubo de gelo exposto ao sol por um determinado tempo. Para isso, seriam necessários então cubos de gelo, como esses aqui, e um prato. Pode ser de plástico um pouco mais fundo, como este aqui, ó. Poderia também ser utilizado pratos descartáveis para cada criança. Durante essa observação, seriam levantadas as questões: quais são as características desse cubo de gelo que temos em nossas mãos? Qual a sua cor, sua forma, sua consistência, a sensação ao toque? O que acontecerá com esse cubo de gelo se o deixarmos em uma vasilha parada por um tempo no sol? Como propõe o ensino de ciências por investigação, a partir desta pergunta seria aberto um momento de discussão com as crianças, a fim de recolher suas opiniões, hipóteses e explicações sobre o fenômeno. Após um período curto de tempo, as crianças voltariam a observar o cubo de gelo já derretido. Esse tempo que as crianças ficariam afastadas da observação do cubo de gelo, poderiam ser realizadas outras atividades com as crianças. A partir disso, então, seriam levantadas outras questões, problemas sobre essa transformação, como, por exemplo, o que aconteceu com o cubo de gelo? Quais são as características que podemos observar da água agora que a diferenciam da água enquanto cubo de gelo, isto é, no seu estado sólido? Como vocês acham que o cubo de gelo se transformou em água líquida? Se tivéssemos o deixado fora da exposição ao sol, essa mudança aconteceria? Estes questionamentos são importantes para a construção do conhecimento pelos próprios estudantes e é a partir deles que surgem os conflitos cognitivos e o confronto das concepções espontâneas pelos estudantes, levando-os à formulação das concepções científicas. Poderiam também ser levantadas questões quanto ao tempo gasto para essa transformação, como o tempo gasto para a transformação da água sólida em água líquida foi grande ou curto? Se tivéssemos deixado o cubo de gelo fora da exposição ao sol, o tempo gasto para ele se transformar em água líquida seria maior ou menor que o tempo gasto na transformação de agora? Ou então, perguntas quanto à reversibilidade da mudança.
Será que tem como transformar novamente essa água líquida em cubos de gelo? Como podemos fazer isso? Esses novos questionamentos teriam como objetivo retirar a experiência somente do concreto e cotidiano e fazê-los pensar além do campo do abstrato e não familiar. Por fim, seria proposto então, na etapa 5, aos alunos deixar aquela água líquida resultante do derretimento do cubo do gelo por mais um tempo exposta ao sol. Neste momento, o professor ou professora construiria questões que problematizassem o experimento e despertassem ainda mais a curiosidade dos alunos, como por exemplo, se quando deixamos o cubo de gelo por algum tempo nessa vasilha ao sol, sem mexer, ele derreteu se transformando em água líquida, o que acontecerá se deixarmos essa água por mais algum tempo aqui exposta ao sol? Após esse período de tempo, maior, as crianças retornariam para observar o que aconteceu com a água. Veriam então que ela diminuiu ou evaporou por completo. Assim poderiam ser levantadas problematizações como: o que aconteceu com a água que estava na vasilha? Para onde ela foi? As problematizações podem e devem ser feitas durante todo o percurso da atividade, como uma ação de desembrulhar o fenômeno, aproximando as crianças cada vez mais do conhecimento científico. Ao final, na etapa 6, seria solicitado então às crianças que fizessem um desenho representando os processos de transformação da água observados na atividade, como forma de organizar os conhecimentos construídos ao longo da observação. O ensino por investigação é uma importante ferramenta para a construção do conhecimento científico pelas crianças. Porém, tal abordagem pedagógica não trabalha apenas com a formação do conceito, mas também desenvolve habilidades como manipular, investigar, questionar, organizar e comunicar. E atitudes também, como curiosidade, interesse, gosto pela ciência, satisfação, nos estudantes e que são essenciais na produção do conhecimento científico. Assim, finalizo a minha proposta de atividade investigativa e espero que tenham gostado. Muito obrigada!